Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. Você já parou pra pensar que a gente passa tanto tempo esperando a chegada de alguém que esquece de uma coisa importante? Nós também somos a pessoa que vai chegar na vida de alguém. Todo mundo fala sobre encontrar alguém que cure, que acolha, que escute, que inspire. Todo mundo sonha com aquela pessoa que aparece nos momentos difíceis e faz a vida parecer um pouco mais leve. Mas ninguém para pra pensar que em algum lugar alguém também pode estar esperando por uma pessoa como você. Talvez exista alguém que ainda não te conhece, mas que um dia vai agradecer pela sua amizade. Talvez exista alguém que está passando por uma fase difícil e que vai encontrar em você exatamente as palavras que precisava ouvir. Talvez exista alguém que vai voltar a acreditar em si mesmo depois de uma conversa com você. Porque a verdade é que nós nem sempre percebemos o impacto que causamos na vida das pessoas. Às vezes, um conselho que você dá em 5 minutos fica na memória de alguém por anos. Às vezes, uma mensagem enviada na hora certa impede alguém de desistir. Às vezes, um abraço, uma escuta sincera ou uma demonstração de carinho se transforma em um marco na história de outra pessoa. E eu gosto dessa reflexão porque ela nos tira do lugar de espera. Você já parou pra pensar que a gente passa muito tempo procurando pessoas extraordinárias e esquece de se tornar uma? Passa muito tempo esperando receber amor e esquece de oferecer. Passa muito tempo desejando ser compreendido e esquece de compreender. Mas a vida tem uma forma bonita de funcionar. Aquilo que mais admiramos nos outros também pode existir dentro de nós. A bondade que você procura, a empatia que você admira, o acolhimento que você deseja receber, a presença que você sente falta. Tudo isso pode ser algo que você oferece ao mundo. Eu não tô falando sobre salvar ninguém, tô falando sobre estar presente, sobre ser alguém que escuta sem julgar, que incentiva sem humilhar, que apoia sem cobrar e que permanece quando seria mais fácil ir embora. Porque existem pessoas que mudam a nossa vida sem fazer nada grandioso. Elas apenas chegam e, através da forma como nos tratam, nos lembram que ainda existem pessoas boas no mundo. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, mas talvez você também seja essa pessoa na história de alguém e nem sabe. Então, enquanto você espera que a vida te apresente pessoas incríveis, não se esqueça de construir a sua própria versão incrível. Porque em algum lugar, alguém ainda vai cruzar o seu caminho. E talvez essa pessoa descubra que através de você, a esperança nunca esteve perdida. Talvez ela descubra que ainda vale a pena confiar, amar e acreditar nas pessoas. E tudo isso porque você chegou. Porque no fim das contas, a gente não é apenas alguém esperando algo bom acontecer. A gente também pode ser a coisa boa que vai acontecer na vida de alguém. E sabe o que é mais bonito nisso? Na maioria das vezes, a gente nem percebe quando tá fazendo diferença na vida de alguém. Não existe aviso, não existe aplauso, não existe um momento em que o mundo para e diz: olha só, você acabou de mudar o dia dessa pessoa. Acontece em silêncio, através de uma conversa, uma mensagem, um gesto simples, de uma presença que escolheu ficar quando todo mundo foi embora. Muitas pessoas carregam até hoje lembranças de alguém que apareceu em um momento difícil e nem imagina o impacto que teve. Talvez você também carregue. Talvez exista um professor, um amigo ou familiar ou até um desconhecido que falou algo que ficou guardado dentro de você por anos. E é isso que me faz acreditar que nunca sabemos o tamanho da importância que temos na vida das pessoas. Às vezes, estamos tão focados no que nos falta que esquecemos de enxergar o que temos para oferecer. Esquecemos que nossa história pode inspirar, que nossas cicatrizes podem acolher, que nossas experiências podem servir de ponte para alguém que está tentando atravessar uma fase difícil. Porque quem já enfrentou a dor aprende a reconhecer a dor dos outros. Quem já se sentiu perdido sabe a importância de encontrar alguém disposto a caminhar ao lado. Quem já precisou de ajuda entende o valor de estender a mão. E talvez seja exatamente por isso que as nossas dificuldades não sejam apenas sobre nós. Talvez elas também estejam nos preparando para ser apoio na vida de outras pessoas. Não porque precisamos ter todas as respostas, mas porque muitas vezes o que cura não é o conselho perfeito. É a sensação de não estar sozinho, é olhar para alguém e perceber que existe compreensão, que existe acolhimento, que existe humanidade. E eu acho que o mundo precisa desesperadamente de pessoas assim.
Pessoas que escutem mais do que julguem, que compreendam mais do que critiquem, que inspirem mais do que disputem. Porque ninguém sabe a batalha que o outro tá enfrentando em silêncio. Ninguém sabe quantas vezes uma pessoa sorriu por fora enquanto desmoronava por dentro. E é por isso que pequenos gestos nunca são pequenos de verdade. Uma palavra gentil, um elogio sincero, uma mensagem perguntando se tá tudo bem, um abraço, uma demonstração de carinho, tudo isso pode significar muito mais do que imaginamos. Então eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não precisa ser famoso para impactar vidas, você não precisa ser rico, não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a ser luz quando alguém estiver atravessando um momento escuro. Porque às vezes a pessoa boa que você tanto espera encontrar já exista. E ela aparece todas as manhãs quando você olha para o espelho. Talvez você ainda não enxergue isso, mas em algum lugar alguém já sorriu por sua causa. Alguém já se sentiu acolhido por sua presença. Alguém já encontrou força em uma palavra que você disse. E mesmo sem perceber, você se tornou parte da história dessa pessoa. Por isso, nunca subestime o poder de quem você é. Porque enquanto você espera que a vida te apresente alguém especial, existe a chance de que você já esteja sendo exatamente essa pessoa na vida de alguém. E pra mim essa é uma das reflexões mais bonitas que existem. Talvez a mudança que você espera receber do mundo seja a mesma mudança que você já tá levando pro mundo todos os dias. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de acreditar nas pessoas. Não é porque todas sejam perfeitas, não porque todas tenham boas intenções o tempo todo, mas porque em meio a tantos desafios, ainda existem pessoas escolhendo fazer o bem. Ainda existem pessoas oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Ainda existem pessoas que ligam para saber se você chegou bem em casa, que enviam uma mensagem quando sentem que algo não tá certo, que permanecem presentes mesmo quando seria mais fácil desaparecer. E essas pessoas mudam vidas, não com grandes discursos, não com grandes conquistas, mas através da constância dos pequenos gestos. Porque a verdade é que a nossa vida não é transformada apenas pelos grandes acontecimentos. Muitas vezes ela é transformada por pessoas comuns que aparecem em momentos difíceis. Pessoas que nos deram força quando não tínhamos, esperança quando perdemos, coragem quando sentimos medo, e talvez você não tenha ideia do quanto já fez isso por alguém. Talvez exista uma pessoa que até hoje lembra de uma conversa que você nem recorda mais. Talvez exista alguém que seguiu em frente por causa de uma palavra de incentivo que você ofereceu sem imaginar a importância dela. Talvez exista alguém que recuperou a fé nas pessoas porque encontrou você pelo caminho. E eu acho isso lindo, porque mostra que o valor da nossa existência não tá apenas no que conquistamos, tá também no que deixamos nas pessoas, nos sentimentos que despertamos, nas marcas de carinho que espalhamos, nos momentos em que escolhemos ser abrigo em vez de julgamento. No fim das contas, a vida não é feita apenas dos lugares para onde vamos. Ela também é feita das vidas que tocamos enquanto passamos por aqui. E quando tudo passar, talvez as pessoas nem se lembrem de todas as suas conquistas, mas elas vão se lembrar de como se sentiram ao seu lado, vão se lembrar da paz que a sua presença transmitia, do acolhimento que encontravam nas suas palavras, da esperança que você despertava sem nem perceber. Por isso que nunca ache que sua bondade é pequena. Nunca pense que seu carinho passa despercebido. Nunca imagine que suas palavras não têm importância, porque o mundo muda de muitas formas, mas uma das mais poderosas continua sendo a mesma. Uma pessoa alcançando outra, um coração encontrando outro, uma alma lembrando outra de que ela não tá sozinha. E talvez, sem perceber, você esteja fazendo isso exatamente agora. Talvez você seja a resposta para uma oração que alguém fez em silêncio. Talvez você seja o reencontro da esperança na vida de alguém. Talvez você seja a prova de que ainda existem pessoas boas no mundo. Porque no final não somos apenas espectadores da vida dos outros. Somos capítulos, encontros, pontes e para alguém podemos ser exatamente a pessoa boa que chegou na hora certa e fez toda a diferença.
E sabe o que mais me emociona nessa reflexão? É entender que muitas vezes a pessoa boa que chega na vida de alguém não chega quando tudo tá bem. Ela chega no caos, chega quando a pessoa tá desacreditada, chega quando ela não espera mais nada de ninguém, chega quando o coração tá cansado de se magoar. E talvez seja justamente por isso que sua presença tenha tanto valor, porque qualquer um consegue estar perto quando tudo tá certo, mas são poucas as pessoas que permanecem quando a vida fica difícil. São poucas as pessoas que escolhem ouvir quando ninguém mais quer escutar. São poucas as pessoas que conseguem enxergar além dos erros, das falhas e das cicatrizes de alguém. Eu tô falando de algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais raro. Ser alguém que faz o outro se sentir visto. Porque existe uma carência enorme no mundo de hoje, não apenas de amor, mas de presença, de atenção, de conexão verdadeira. Muitas pessoas estão cercadas de gente e ainda assim se sentem completamente sozinhas. Muitas pessoas conversam todos os dias, mas não se sentem realmente compreendidas. E é por isso que quem sabe ouvir, acolher e permanecer se torna tão especial. Não porque tem todas as respostas, mas porque oferece algo que está cada vez mais raro: humanidade. Talvez você nunca saiba quantas pessoas ajudou. Talvez nunca descubra quantas lágrimas deixaram de cair por causa de uma palavra sua. Quantas crises foram amenizadas por uma conversa? Quantos recomeços aconteceram depois de um incentivo que você deu? E tudo bem, nem toda semente vê a árvore que ajudou a nascer, mas isso não diminui a importância de ter sido plantada. Por isso, continue sendo gentil, continue oferecendo o melhor que existe dentro de você, continue acreditando que pequenos gestos importam, porque importam, mais do que você imagina. O mundo não muda apenas através de grandes líderes, ideias ou acontecimentos. O mundo também muda quando alguém escolhe tratar outra pessoa com amor. Quando alguém oferece esperança em vez de julgamento. Quando alguém decide ser luz mesmo depois de ter atravessado a própria escuridão. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da vida. Perceber que as dores que você venceu não serviram apenas para te fortalecer. Elas também te ensinaram a acolher, te ensinaram a compreender, te ensinaram a ser exatamente a pessoa que um dia você precisou encontrar. Então, enquanto você continua a sua caminhada, não se esqueça disso. Você não precisa esperar a chegada de alguém extraordinário para acreditar que as coisas boas ainda existem. Às vezes, a pessoa extraordinária que vai mudar a história de alguém está ouvindo essas palavras agora. E talvez, sem perceber, você já esteja deixando marcas bonitas por onde passa. Porque algumas pessoas deixam lembranças, outras deixam saudades, mas existem aquelas pessoas que deixam esperança. E eu acredito que esse é um dos presentes mais valiosos que um ser humano pode oferecer para o outro. Porque no fim das contas, não somos apenas pessoas esperando que algo bom aconteça, mas também somos a pessoa boa que vai chegar na vida de alguém. Espero que vocês tenham gostado do 6º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esquece de seguir, avaliar o perfil, comentar, responder as enquetes e compartilhar com os amigos. Beijo e nos vemos na próxima fita.